Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tanto as pessoas que estão em casa através do Meet, as que estão presentes aqui hoje aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, sejam todos bem-vindos para mais uma Evangelioterapia, e nesse momento nós vamos convidar a todos para que a gente possa elevar o nosso pensamento para Deus, melhorando nossas vibrações. Como sempre, nós fazemos o convite de fazermos uma prece no início e sempre no final de qualquer tipo de trabalho, seja ele espiritual, seja ele do nosso dia a dia, que a gente possa mentalizar agora, nesse momento, o semblante que nós temos do nosso Mestre Jesus, mas aquele semblante alegre, sereno, compassivo, amoroso, que nos abraça, que nos acolhe, que nos traz paz, e é através dele, os seus guias, mentores, nossos anjos de guarda, que se fazem presentes nesse momento, que todos possam nos auxiliar, todos os encarnados e os desencarnados, que nós possamos aproveitar o máximo possível o conteúdo que será disponibilizado nessa noite de hoje. E nossos guias ajudem a abrir as gavetas do conhecimento, tanto para que a gente possa absorvê-los, quanto para que nós possamos compartilhá-los com todos também. Sendo assim, que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, como vocês já viram no convite, o tema hoje da nossa fala é a paciência. Muito importante, nós vamos ver para as nossas vidas. E ele está inserido, sim, agora dentro do contexto do Evangelho, onde nós estamos estudando, já no capítulo de número 9, onde estamos nas bem-aventuranças, onde fala bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E essa leitura, ela já é ali a terceira desse capítulo. Nós já vimos as injúrias e as violências, a afabilidade e a doçura. Hoje é o dia da paciência. Então, nós vamos tanto intercalar alguns trechos da leitura do Evangelho, com alguns comentários, e depois a gente vai trazer alguns livros que tratam do tema também, né, para você ver como a importância dela nas nossas vidas. E o texto evangélico começa assim, lá no item 7 do capítulo 9, nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mais bem dizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso vos marcou pela dor deste mundo para a glória no céu. Só nesse trecho aqui tão pequenininho a gente pode se fazer algumas perguntas. Por que eu devo agradecer pela dor? Por que ela é um caminho para a glória? Porque a dor, como ele diz aqui, é uma bênção que Deus envia para a gente. Que pai é esse? Que gosta que a gente sofra, né? Se a gente for olhar por esse lado, né? Que é uma bênção, a dor, o sofrimento, por que tudo isso? Então, esses questionamentos, quando a gente se faz, quando a gente se pergunta, se depara com um texto desse, eles nos remetem diretamente, exatamente às bem-aventuranças, no Sermão do Monte, quando Cristo fala, bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes os aflitos, que é o tema homônimo, né? Vamos dizer assim, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já tratamos aqui, durante alguns meses, inclusive, falando sobre eles. E quando a gente vai lá para as suas páginas, né, que ela vai nos esclarecendo esses questionamentos, que ele vai ir observando junto. Quem lembra de algumas leituras que tem lá? A primeira, logo, é a justiça das aflições. A segunda, causas, eu não lembro se é causas atuais ou anteriores, mas causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E ali naquelas leituras, naqueles estudos que nós fizemos, nós podemos aprofundar e entender o motivo dessa fala aqui, que a dor é uma bênção na vida da gente. E aí ele vai ter dizendo também, falando sobre o esquecimento do passado, motivos de resignação, por que a gente deve se resignar diante da dor e do sofrimento.
E uma das minhas preferidas, também falando sobre o suicídio e a loucura, nesse capítulo. E uma das minhas preferidas, uma das palestras que eu mais gostei de preparar, que foi lá nas Instruções dos Espíritos, quando eles falam para a gente sobre o bem e o mal sofrer. Nós trouxemos ali aquele colar de pérolas dos 16 livros da série psicológica da Joana de Ângeles. Então, tem muito conteúdo ali. A gente já chega aqui nesse espaço do Evangelho, nós já passamos nessas explicações. Então, a gente já entende quando ele fala que essa dor é uma bênção. Então, sendo assim, trazendo para esse tema aqui, quando nós temos paciência diante dos sofrimentos, ele se torna uma espécie de um educador espiritual, vamos dizer assim. Ele traz o quê? Uma educação para nossas vidas. Então, ele leva a gente a fazer o quê? A amadurecer, a trabalhar, vamos dizer assim, os nossos sentimentos, desenvolver a empatia para com os outros, fortalecendo cada vez mais a nossa fé. Então, a paciência também nos permite, de certa forma, não só suportar as dificuldades, mas aprender com elas, tirar aprendizado. Por quê essa dor e esse sofrimento? Por que isso está acontecendo comigo? Alguma coisa isso está querendo me ensinar. Então, quando a gente traz para essa perspectiva, ela passa a ter um outro sentido na vida da gente. E a gente começa a ver realmente, né, e ter mais confiança, que é a questão da fé, com a justiça divina. Entendendo os motivos. Porque se a gente for olhar, por que uns sofrem tanto e outros parece que a vida é um mar de rosas, só alegria? Por que uns são saudáveis e outros com tantas doenças? Então, a gente vai encontrar essas respostas lá. Inclusive, nós estudamos isso bem aprofundadamente anteriormente. Seguindo aqui no texto evangélico, fala o seguinte: sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então, ficou destacada essa parte aqui de baixo, para a gente ver, poxa vida, quem são essas pessoas? Quem são esses instrumentos que Deus colocou na nossa vida que geram sofrimento para a gente? E quando a gente vai olhar, será que eles são, a gente pode se perguntar, maridos, esposas, filhos, pais, netos, avós, avós, tios, tias, aquelas pessoas do nosso convívio, colegas do trabalho, patrão, né? As pessoas do nosso convívio religioso. Será que em algum momento essas pessoas causaram algum tipo de dor e sofrimento para a gente, seja de ordem física ou psicológica? Né? Então, é um grande laboratório essa questão. E aí vem, quando a gente lembra, né, dessa questão, poxa, mas essas pessoas são colocadas na minha vida, causam dor e sofrimento. Por quê? Por que eu não consigo lembrar? E aí a gente volta para o capítulo 5 novamente, onde tem o texto que fala sobre o esquecimento do passado. Você já pensou se nós estivéssemos aqui e fôssemos receber um filho, nosso seio, e nós lembrássemos que esse filho me matou na outra vida? Quero não. Isso aí é meu inimigo, eu quero lá esse negócio como filho. E muitas pessoas, inconscientemente, fazem isso. Abortam, se livram, não querem de jeito nenhum. Já começam a recusar com a criança na barriga ainda. Isso é inconscientemente, mas há aquela dificuldade. Mas foi aceito, muitas vezes, na sua programação encarnatória. Então, essas pessoas, não estou trazendo aqui como uma regra geral. Tem pessoas que vêm nas nossas famílias, nossos amigos estão próximas, que nós temos afinidade. E nós já nos acertamos, muitas vezes, durante as nossas vidas sucessivas. Então, são grandes reencontros prazerosos, onde a gente se sente bem, estar perto das pessoas, em conversar, em visitar. Então,
Cada caso são casos. Aqui ele está se referindo a essas pessoas, esses instrumentos que nos trazem sofrimento. Então, aqui se torna específico. E é para elas que a gente deve dedicar o quê? Paciência. Nos relacionamentos, nessas dificuldades que muitas vezes elas aparecem no dia a dia. Daí a gente vai ver aqui que Jesus, eu acho que está logo na leitura seguinte, ele foi esse grande exemplo para a gente também. Eu acho que está no último trecho aqui. Então, a vida, ela é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Ou seja, muitas vezes são pequenas dores, pequenos sofrimentos que vão nos atingindo, minando, até se tornar uma ferida maior, né? Então, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Isso depende para onde a gente está olhando, o que você percebe do mundo ao seu redor. Se a gente olhar só para as coisas negativas, a gente vai achar que a vida da gente é horrível. Se nós começarmos a olhar as bênçãos que nós temos, a natureza, a vida, o ar para respirar, pessoas, lugares, tantas coisas que acontecem na vida da gente que às vezes a gente não percebe. Parece que quando tem um amigo meu que tem uma fala que diz o seguinte, parece que quando está tudo certo na minha vida, em todas as áreas, eu vou procurar alguma coisa para poder dar errado, porque parece que eu não estou confortável e está tudo bem. Então, às vezes a gente busca coisas que dificultam a nossa trajetória, né? Então, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. É exatamente o olhar. Para onde é que eu estou olhando? Eu estou olhando somente para o problema ou eu estou buscando a solução? Então, quando nós nos concentramos nos problemas, nas dores, nós acabamos por tornar esse fardo muito mais pesado, muito maior do que ele parece ser, porque os nossos pensamentos, eles acabam atraindo o pessimismo, né? E, de certa forma, muitas vezes até a falta de esperança. Começa a se não enxergar mais uma saída para essa situação que muitas vezes a gente está vivendo. Só que, no entanto, quando a gente passa a olhar para a solução, buscando soluções, olhando para o alto, procurando fazer essa conexão, né, com os nossos pensamentos, com o plano espiritual mais elevado, astral, ou seja, frequências vibratórias, nós somos energia, nós somos vibração. Então, essa vibração, essa energia dos nossos pensamentos, elas ficam vibrando aqui. E elas vão entrar de acordo em frequência com outras da mesma frequência que nós estamos. Então, se eu sinto inveja, ela vai entrar naquele nível. Se eu sinto ódio, rancor, ressentimento, ela entra e atrai coisas negativas. Se eu sou impaciente, da mesma forma. Agora, se eu procuro cultivar a paz de espírito, a paciência no meu dia a dia, nos meus relacionamentos com os outros e comigo mesmo, aí eu vou viver numa frequência mais tranquila. Quando eu acionar algum tipo de pensamento para resolver algum problema, vai estar mais fácil, porque eu vou estar sintonizado com a parte do bem, né? Se dá para entender. Então, finalizando aqui essa parte do texto evangélico, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pede para que nós tenhamos o quê? Coragem. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Uma palavra encerra tudo. O Espírito Amigo abre 1862. Então, quando fala aqui do Cristo, de Jesus, ele deixou um legado de ensinamentos que envolve não só a paciência, né? Claro, foi o exemplo, modelo, guia. Aí vem no pacote o amor, a paciência, o perdão, a compaixão. Então, ele nos mostra também que a paciência, ela não é uma passividade, é você ser passivo diante das situações, mas uma atitude de aceitação, de entendimento, de compreensão, de perseverança diante das adversidades que aparecem, das dificuldades que aparecem na vida da gente. Então, quando nós praticamos e colocamos em prática essa atitude da paciência,
nós estamos exercitando a nossa fé, a nossa sintonia, porque fé é isso, né? Confiança em Deus. Então, a gente vai reconhecendo essas experiências que nós vamos tendo. E quando ele fala aqui também dessa questão de você ser cristão, né? Não se resume você ser cristão a, digamos assim, a você seguir determinados rituais, a você seguir determinados dogmas, mas sim você internalizar e praticar esses valores que Jesus nos ensinou. Afinal de contas, ele é o nosso modelo, o nosso guia, né? Ser cristão é amar ao próximo, ser cristão é perdoar as ofensas, ser caridoso, sobretudo, mantendo a coragem e a confiança diante dessas dificuldades, das dores, dos sofrimentos, sendo pacientes. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, porque é que o dicionário, por exemplo, diz para a gente. Qual o significado de paciência? Qualidade ou condição de paciente, tolerância. Virtude que consiste em suportar males, dissabores, incômodos, resignadamente, sem revolta ou queixa, chama-se resignação. Qualidade de quem espera com calma e serenidade o que tarda. As coisas que demoram a acontecer, muitas vezes, como a gente sempre costuma falar, nós somos imediatistas, nós queremos que as coisas aconteçam agora. Eu quero chegar numa casa como essa, que hoje eu quero resolver meus problemas. Eu quero que tire a minha dor, eu quero que tire meu sofrimento, eu quero que as coisas, não, me disseram que lá é assim. Só que quando a gente chega aqui, a gente escuta o quê? Paciência. Você tem que passar por 8 semanas assistindo palestras. Isso faz com que a gente trabalhe o quê? Paciência. Aí você vai aprendendo, vai entendendo, porque a gente tem milênios de história para trás, de problemas que nós criamos, e eles não vão ser resolvidos em um dia. Então, quando a gente começa a entender que passa pelo conhecimento, pelo entendimento, de uma mudança de atitude, e que esse tratamento ele ajuda demais a gente a colocar a gente de pé, mas que depende da gente, de nós fazermos a nossa parte. Então, aquilo que demora, que tarda, tem a necessidade de termos paciência. Essas informações aqui foi tirado do Michelis, né, que é um dicionário brasileiro da língua portuguesa, a gente encontra hoje na internet facilmente. Então, nós vamos aqui, eu trouxe aproximadamente uns 6 ou 7 livros aqui que trazem trechos sobre isso, e um deles que eu trouxe primeiro não podia ser diferente, porque o título dele é Paciência, de Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, e eu poderia fazer a palestra toda baseada somente nesse livro aqui. Mas como a gente gosta de trazer e provocar vocês a irem buscar conhecimento, estudar e ler, estava falando sobre isso hoje pela manhã, né, David? Sobre esse assunto, então a gente trouxe alguns livros falando sobre o assunto. E no livro que fala sobre paciência, eu trouxe um capítulo que fala sobre a impaciência, para a gente começar por aqui, que é o capítulo 4. Ele começa dizendo: sempre que se te faça possível, pede aos céus que te fortaleça com a paciência, para que não se te dificulte o caminho para frente. O que Emmanuel quer dizer isso para a gente? Nós estamos caminhando sempre em frente. Nós sabemos que a única coisa que pode acontecer é nós estacionarmos, deixar de evoluir, parar. Mas nós estamos num processo evolutivo. E muitas vezes a falta de paciência, ela é um obstáculo. Ela faz com que a gente dificulte essa nossa caminhada e atrase o nosso progresso. A impaciência não te servirá em circunstância alguma. Não tem, em nenhum momento da nossa vida, e nada que a gente possa fazer, que a impaciência vá nos servir para alguma coisa. Mas por que eu sinto isso ainda? Porque a gente ainda precisa trabalhar, senão a gente não estaria falando sobre isso, né? Então, são coisas que nós precisamos trabalhar em nós. Uns já avançaram um pouco, outros têm muita dificuldade ainda, qualquer coisinha estoura, né? Mas são dentro dessa perspectiva, desse item, é um item que todos nós precisamos melhorar. Então, ao invés disso, ou seja, da impaciência,
A precipitação te criará obstáculos de que não necessitas. Então, é como se nós tivéssemos um caminho a nós seguirmos aqui, e a gente mesmo vai colocar aquelas barras de obstáculo para ter que pular por cima, sem necessidade nenhuma. E a gente cria essas dificuldades para a gente. O que mais esse livro diz para a gente? Se te aborreces por doença, seja em ti mesmo ou em outra pessoa querida, semelhante atitude apenas te agravará a situação, aumentando os tropeços em que porventura te encontres. Então, eu tenho uma experiência que aconteceu quando o cachorro mordeu o braço do meu filho, né, quando ele era pequenininho ainda, e ele mordeu, soltou, ficou aquele buraco, começou a sair sangue, e aí a pessoa que estava comigo, que era minha esposa, ficou logo desesperada. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aquela coisa toda, né? Perdeu a paciência. E eu falei assim, calma, vamos lavar e a gente leva no hospital. Então, muitas vezes você observa, se a gente não tiver paciência, se todo mundo se perder, o que você faz? Você não resolve. Né? E aí pode complicar mais ainda. Então, quando você consegue ter uma certa serenidade, diante dos problemas, da coisa que acontece, você encontra a solução, uma saída para que aquilo se resolva. E aqui ele vai trazendo, veja bem, a gente já falou aqui sobre a questão de doenças, agora aqui, se pretendes a obtenção de trabalho profissional, a impaciência te fará um candidato indesejável aos olhos daqueles que te prometem auxílio. Aqui nós já falamos dessa questão quando surge a doença, na área da saúde, aqui na área profissional também. O que mais? Se isso te acontece por desacertos na intimidade familiar, nada conseguirás daqueles que mais amas, senão inquietude e dificuldades em derredor de ti. A gente vai voltar aqui, mas falamos da família. Se almejas melhoria ou promoção no lugar em que estiveres, seja onde for, a impaciência se te erguerá por empecilho à realização dos desejos mais razoáveis e mais justos. Então, só obstáculos. Mas eu gostaria de voltar para esse item de cima, porque quando fala aqui sobre desacertos na intimidade familiar e de você ter paciência dentro dessa questão, família, a família, né? Aí está o grande laboratório de aprendizado e a mais pura demonstração, que eu diria, de misericórdia de Deus, a nos colocar diante de situações onde essa ferramenta é fundamental e necessária. Porque a gente sabe que a nossa família é o primeiro grande laboratório do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, né? Sem a paciência, sem essa ferramenta, como eu disse aqui, essa missão fica muito mais difícil de ser concluída. Porque quem são essas pessoas que vêm na família? A gente comentou agora há pouco. São pessoas que nós precisamos nos acertar. O que aparece aqui dos nossos tratamentos? Né? Fica aí o convite, eu não estou lembrando a data agora, dia 19, Arlindo. No sábado, dia 19, vai ter um momento, né, uma palestra falando sobre os tratamentos da casa, para vocês tirarem dúvidas. Todo mundo da quarta-feira está convidado a participar lá com a gente, com o Arlindo, tirando as dúvidas, fazendo perguntas, tá? E lá tem mais tempo, é 1h30. E aí, o que a gente vê aqui? A maioria, ou quase que a totalidade das pessoas que estão ali, né, nesse convívio, que há esses ataques entre os outros, são familiares e amigos, são pessoas próximas. Por isso que a gente precisa evitar ao máximo essas desavenças. Então, quando a gente fala em ferramenta, para mim poder aqui desenhar, trazer mais, né, uma claridade para isso, que é a família, que a paciência traz, você imagina, né, que nós temos aqui um mato, um capim para a gente poder limpar, né? E aí, o que você tem aqui para poder fazer isso? Só vai ter as mãos para poder sair pegando com a mão e tirando, limpando isso daqui, para poder, de repente, ou com alguma ferramenta para ficar sem capim, ou assim, bem planinho. Se eu tiver uma ferramenta, vai melhor, não vai? Se eu tiver aquela que você já tem hoje, que facilita o trabalho, e já agiliza bastante. Eu vou fazer, em bem menos tempo, eu vou concluir essa tarefa.
Vamos aqui mentalizar essa questão da comparação com relação também ao tempo. O tempo que eu levo para limpar aquilo com a mão, uma eternidade. Se eu tenho uma ferramenta como essa, já diminui o tempo. E se eu tenho um trator? Vai passar muito mais rápido. Então, na nossa jornada encarnatória, nós já tivemos inúmeras oportunidades com os nossos familiares, com as pessoas que estão próximas a gente, e a gente retorna quantas vezes for necessárias, quanto tempo precisar, quantas encarnações forem necessárias para a gente poder ter paciência, para a gente poder aprender a amar essas pessoas. Quando a gente não faz isso, a gente está limpando aquele mato com as mãos, ou pelo menos com aquela outra ferramenta. Quando nós já atingirmos esse patamar de ser plenos, de nada me atingir, de amar, eu já vou estar fazendo com laser, né? Mas nem com trator. Vai passar e vai ficar tudo limpinho. Então, é nesse sentido que a paciência ela é uma ferramenta do nosso processo evolutivo, e eu trouxe aqui principalmente a família, que é o nosso primeiro laboratório. Se a gente consegue ter paciência dentro de casa, com as pessoas próximas, a gente vai ter com todo mundo. Ou com quase todo mundo, com essas pessoas do ciclo que a gente trouxe aqui. Continuando, a impaciência. Se isso te acontece por desacertos da intimidade familiar, aquele mesmo trecho, né? Quando a gente vê aqui as discussões, as brigas, as querelas que acontecem, muitas vezes por bobagem, por falta de diálogo e tantos outros processos que acontecem por desgaste, muito tempo, muitos anos, por orgulho, por eu olhar só o meu lado, eu não ver o lado do outro. Então, tem muita coisa que acontece dentro do seio familiar que faz com que a gente se distancie e falte a paciência de um com o outro, e daqui a pouco você está assim, distante, olhando. Eu estava até aqui brincando com a mãe antes de começar, né, nas brincadeiras que a gente faz, eu falei, a pessoa tem que ter muita paciência para viver comigo, né, porque às vezes eu sou brincalhão, e fico tirando de tempo, né, a mamãe escapa, né, das brincadeiras. Então, mas às vezes a pessoa não está preparada para aquilo, e aquilo não é legal. O momento não é certo para determinadas coisas. E aí você tem que perceber isso e procurar se ajustar. Bem, vamos aqui seguindo para a gente finalizar o livro A Paciência, pelo menos esse capítulo. Se te revelas nesse tipo de intemperança mental, nessa ou naquela fila de pessoas que aspiram a adquirir qualquer recurso dos mais simples, talvez te transformes em motivo para a delinquência. Em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção do teu próprio endereço. Às vezes a gente está para receber um auxílio, uma ajuda, mas diante da agitação, dos problemas que acontecem no dia a dia, ele se nos afasta devido à nossa vibração. Então a gente perde a oportunidade de receber também essas ajudas. Nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. A paz em ti será a paz nos outros. E todos nós, seja aqui ou no além, necessitamos de paz, a fim de viver fazendo o melhor. Então, o que é o outro lado, né? No além, como ele fala aqui, na outra dimensão. Simplesmente, a maneira como a gente vive aqui é o que a gente leva para lá. Se eu sou uma pessoa completamente impaciente aqui, eu desencarnei hoje, eu vou com essas mesmas características do outro lado. Eu não vou ter paciência nem para receber um auxílio ou ajuda de alguém que venha me auxiliar, enquanto eu não tiver a serenidade, paciência, resignação de pedir perdão, de fazer uma prece, de me conectar com o alto. Então ele fala, sorrir, ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Está com dificuldade por todos os lados, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Sorrir diante de tudo isso? Bem, é um trabalho hercúleo, né, vamos dizer assim, muito difícil, mas que é necessário que a gente faça. Porque eu desafio a vocês dizerem que alguém aqui não tem nenhum tipo de problema. Não passa por nenhum tipo de situação que faça com que a gente teste a nossa paciência. Talvez todos os dias. Né? E às vezes a gente nem percebe, pois já estamos vivendo num automatismo. A gente nem percebe. Passa, você se estressa e a coisa
acaba passando despercebido e você perde a oportunidade de trabalhar isso. Mudando de livro, vamos agora para Joana de Ângeles, O Homem Integral, faz parte da série psicológica. No capítulo 35, ele fala sobre a meditação e a ação. E ele diz aqui, dá a solução para a gente. Uma das diferenças entre quem medita e aquele que não faz é a atitude mental, mediante a qual cada um enfrenta os problemas. Primeiro, age com paciência ante a dificuldade, e o segundo, reage com desesperação. Então, se nós tivermos esse hábito de acordar um pouquinho pela manhã, meditar, parar um pouco, respirar fundo, a gente começa o dia diferente. E depois eu vou até contar uma historinha aqui que eu já contei outras vezes, que traz referência a isso. E aí, o que mais Joana diz para a gente? Assim, o importante, o essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. Quando a gente perde a paciência, a gente deixa de ser bom. Vocês já viram alguém irritado? Essa pessoa não está legal, essa pessoa não está bem. Você nunca vai conseguir trazer ela como você, não, a pessoa é tão boa. Mas quando você está sereno, passa por uma dificuldade, com serenidade, algum problema, a pessoa vem te atingir, você traz com uma paz, coloca a coisa de outra forma, muda. Você vê assim, poxa, que bacana, né? Muda a vibração. Eu trouxe isso, inclusive, do estudo. Quem estava no estudo de sábado viu aquela história que eu trouxe pessoal, né, do trabalho, que às vezes a pessoa vem com toda a irritação do mundo, e quando você é aquela pessoa que vai absorver os problemas, que você primeiro dá razão para outra pessoa, ela se desmorona, se desmonta. Só que, mesmo ela não tendo razão, aí depois que você deu razão, você vai explicar com paciência que ela não tem razão. Entendeu? Como muda tudo? Se eu for logo de cara, bater de frente, pronto, aí já criou-se um atrito. Mas se no primeiro momento eu apoio, tudo bem, você está certo. Mas você já parou para pensar sobre esse ponto de vista? E aí a pessoa vai refletir com você. Muda tudo. Muda tudo nesse quesito. O que mais nós temos aqui? Diante de agressões ou submetido a dificuldades pelo seu próximo, aqui já é no livro Plenitude, tá? No capítulo 5. Então diz, diante das agressões ou submetido a dificuldades pelo seu próximo, irritado ou cínico, perverso ou escravocrata, enfermo, em qualquer hipótese, deve-se considerá-lo como se fosse a mãe em um instante de fraqueza ou cansaço. Olha só. Carente de carinho e amizade. Ele traz aqui para a gente ter uma perspectiva, porque muitas vezes a gente ainda consegue ter paciência com a mãe da gente. Joana de Ângeles trouxe a figura materna, né? Que a gente possa pensar, poxa, ela está passando por fraqueza, está cansada, está carente, está com dificuldade, está precisando de carinho. Mas isso é com qualquer pessoa. Então, Divaldo diz o seguinte ainda, eu não vou permitir que como é que se poderia dizer? Que a falta de equilíbrio da outra pessoa me faça me tornar uma pessoa desequilibrada. Eu não posso entrar naquele mesmo, né? Ela é uma pessoa doente. Ela está precisando de ajuda. E não que eu bata também em cima. Então, é mais ou menos essa perspectiva. E diz mais. Ao invés da reação também agressiva, do repúdio ou indiferença vingadora, a paciência generosa, a oportunidade para reflexão, a desculpa sincera, nenhum ressentimento, nem amargura. Esse comportamento libera-o do azedume, do ódio, do rancor, responsáveis por enfermidades que se infiltram com facilidade e que são difíceis de serem erradicadas. Quem já viu aqui como é que um ímã faz? Quando você coloca um ímã com as duas partes, eles se unem. Se você colocar o ímã virado aqui, eles se repulsam, né? Não vão dar aquele magnetismo que vai atrair. Então, quando a gente muda essa vibração, mesmo que o outro venha com essa ignorância, com essas atitudes irritadas, e a gente muda, a gente se afasta. Nós não seremos atingidos e atraídos por aquela energia. Então, é basicamente isso que ela está querendo dizer para a gente.
Já no livro Ser Consciente, no capítulo 23, que fala sobre paixão e libertação psicológica, Joana de Ângeles diz o seguinte: o ser humano é ainda muito fragmentário e dúbio, carecendo de amor e paciência, que são terapias excelentes para induzi-lo ao fortalecimento do caráter e da personalidade. Então, quando ele fala do ser humano, é você, sou eu, somos todos nós. E aquele que já tiver essa percepção, ele vai conseguir ajudar o outro. É aquela história, se eu conseguir subir um degrau, eu vou puxar aquela outra pessoa para onde eu estou. Não ficar humilhando a pessoa por eu estar numa situação, vamos dizer assim, acima. Mas aqui a gente entende que sempre aqueles que são mais elevados são cada vez mais humildes. Então, vamos avançando aqui para ver que uma fala de Chico Xavier, que é bastante interessante também. Ele diz: evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Para que ser impaciente? Tem tudo isso pela frente ainda. É tipo assim, não se preocupe com o passado, nem com o futuro, você aproveite o presente, seja paciente agora, porque tem tanta coisa pela frente ainda para ser vivida. E aí vem aqui o livro, mais um dos livros aqui que a gente trouxe para a nossa reflexão de hoje. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Filho de Deus, capítulo 26, diz o quê? Aqui é o Divaldo Franco e Joana de Ângeles também. E tem um texto que, inclusive, tem na internet o Divaldo Franco falando, né, o vídeo lá no YouTube. Paciência em ti. Vamos ver o que, é que esse trecho diz para a gente. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. Então, fica claro para todo mundo que a pessoa não tem equilíbrio quando ela está irritada. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia calma, pois que enseja ao homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. E a gente entender o caminho que nós estamos e como nós vamos passar por ele. O que mais? Respeita o tempo, aplicando com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Eu pergunto, alguém aqui já traçou alguma meta de vida? Porque quem trabalha no mundo corporativo, seja em algumas áreas, tudo hoje tem meta. Tudo hoje você tem que traçar metas, meta a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, seja tudo que você for fazer, e tem que ser de forma organizada. Para a nossa vida, nós temos essas metas traçadas. O que é que eu vim fazer aqui? De onde eu vim, para onde eu vou? Se eu tenho alguma coisa para fazer aqui, alguma missão, como eu vou me organizar para traçar isso? Qual o meu objetivo da minha encarnação? É evoluir, é ser melhor a cada dia, né? Muita gente pensa assim, não, eu quero que estou aqui para ser salvo. Salvo de quê? Nós precisamos ser salvos no sentido de nós sermos salvos de nós mesmos, porque nós somos herdeiros, nós temos essa herança, como disse anteriormente. Nós já viemos de séculos e chegamos até aqui. Estamos encarnados diante de uma grande oportunidade. Então, quando ele fala para a gente respeitar o nosso tempo, é buscando aqui o quê? Correção, trabalhando sistematicamente e continuamente. E muitas vezes a gente oferece oportunidades na seara mesmo, para se trabalhar, seja onde for, né? Estava conversando com uma grande amiga ontem, né, que está um pouco afastada da casa espírita, né, devido a alguns trabalhos, mas ela tem uma missão lindíssima que ela faz. Ela trabalha com crianças autistas. E ela não está sentindo falta porque ela está cumprindo uma missão. E é muito bonito isso. E você consegue cumprir missões dessa forma também. Porque se ela não estivesse fazendo aquele trabalho, né, e as pessoas, uma coisa que ela me disse foi assim, como é que você consegue, né, fazer com que as crianças fiquem calmas contigo? Eu falei para ela, porque eu mesmo respondi, eu falei assim, é porque você conversa
de alma para alma. Você tem o conhecimento e você sabe como transmitir esse amor para as pessoas dessa forma diferente que os outros podem não ver, mas essas crianças sentem. Então, elas se tranquilizam diante. Então, nós temos tarefas a serem colocadas em prática. A nossa casa agora está abrindo cursos para que as pessoas possam participar, para que venham a ser servidores como a gente, fazer parte aqui do trabalho da casa. Tanto à distância, vocês estão em casa, como pessoas que estão aqui na nossa cidade também. Então, é uma oportunidade que a gente pode estar abraçando já agora. O que mais nós temos aqui nesse mesmo livro? Em todas as circunstâncias, comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis de casualidade, assim submetendo-se-lhes sem deixar desarmonizar fatores fortuitos negativos. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente, né, que obedecem a essas leis da casualidade. Tem coisas que estão determinadas, que a gente veio para passar. Tem coisas que a gente tem aí o livre-arbítrio, que a gente interfere nesse processo. Então, diante de todas essas situações, para que a gente não perca a calma. Desencadeada a ação, advirão os resultados conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Tem até uma fala que diz o seguinte: tem coisas que está ao meu alcance, né, de eu fazer, de tomar alguma atitude. Tem outras que não estão. Então, por que eu vou me impacientar com aquilo se não depende de mim? Eu não posso fazer nada, ou às vezes já até aconteceu. O que eu posso fazer daqui para frente? Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas lutas de predomínio, espera o teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Em todos os âmbitos, ele pede para que nós tenhamos a paciência. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assolando as tuas resistências. Mesmo quando tiver vindo tudo quanto é tipo uma avalanche. Tem períodos na vida da gente que parece que são mais tranquilos, e tem outros que parece que vem tudo de uma vez. Acontece, eu acho que todo mundo, esses períodos e tal. Então, quando tiver nesse período, lembrar que a paciência é aquele instrumento que a gente se referiu lá atrás, de luta. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para a vitória